Orquídea sapatinho, nós vamos aprender a colocar na árvore ou no chão do jardim. Como fazer a orquídea sapatinho florir, como tirar mudas e vamos aprender na prática como fazer o replantio neste vídeo. A orquídea sapatinho chama muita atenção porque realmente a flor é muito bonita e muito duradoura. E é uma orquídea que a gente quer ter muito, porque a floração dura muito e também dão muitas flores e floresce no inverno. A gente não quer sempre ter em casa orquídeas florindo, então a gente tem que ter orquídeas que florescem na primavera, verão, que florescem no inverno. Nós temos sapatinho que floresce no verão, mas é mais raro. A maioria floresce no inverno. Temos de várias cores, nós temos os mais amarelados, os mais avermelhados, sapatinhos menores, maiores. É bom a gente começar com o cultivo dos sapatinhos, de sapatinhos mais baratos, porque tem vasos que a gente compra de sapatinhos mais simples, mais baratos, sapatinhos exóticos mais caros, para a gente acostumar com eles. O cultivo é diferente das outras orquídeas, vamos ver por quê. Então, orquídea sapatinho, qual é a luz ideal para ele? Porque não é só a luz que eu tenho que aprender sobre aquela espécie de orquídea ou só a rega, é um conjunto. Então vamos aprender o conjunto para a gente ficar bem fera em sapatinho. A luz ideal para ele é uma luz que tem que ter claridade, toda planta depende de luz, mas mais baixa, semelhante a de uma Phalaenopsis. Então, por exemplo, se você está dentro de casa, você vai deixar toda a orquídea, você vai deixar atrás de uma janela. Mas a orquídea sapatinho não é uma luz forte, é uma luz que você tiver o lugar que a luz for mais fraca. Se você tiver um orquidário, escolha no orquidário onde a luz for mais intensa, mais forte, para as orquídeas que têm bulbo. Vocês notaram que o sapatinho não tem bulbo? É uma orquídea semelhante à Vanda, semelhante à Phalaenopsis, que não tem bulbo. Então, ela é uma orquídea de menos reserva. Nós vamos deixar em menos luz. Se você for colocar em árvore, coloca no lugar da árvore de menos luz. Vamos deixar na árvore o lugar de mais luz para as orquídeas que gostam de mais luz. Tem orquídeas de sol direto. E nós temos que lembrar que a orquídea sapatinho, existem as orquídeas monopodiais, que crescem verticalmente, e as simpodiais, que crescem verticalmente, que crescem horizontalmente. Elas são monopodiais, ou seja, nós não temos que plantar ele na beira do vaso, porque eles não vão crescendo para o lado, né? Elas são monopodiais, podemos plantar no meio do vaso, não é na beira do vaso. Então são monopodiais, como as Phalaenopsis, como as Vandas. E outro dado importante, então nós já falamos o quê? A luz é de claridade baixa, então se você tem pouca luz, é um lugar bom para o sapatinho, para a Phalaenopsis. Nós já aprendemos que ela é monopodial, na hora de plantar não precisa ser na beira do vaso, pode ser no meio. Agora nós vamos aprender o quê? Que ela é terrícola ou terrestre. A maneira mais certa de falar é terrícola, ou seja, ela é de terra, mas nunca vamos plantar uma orquídea terrícola na terra vegetal, ela não vai gostar disso. Não é assim que está na natureza. Como eu vou plantar aqui, eu vou plantar um substrato excelente para ela, tanto em vaso como no jardim, no chão. Pode plantar no chão. Eu vou mostrar para vocês, olha o meu sapatinho florindo no meu jardim. Ela não é epífita, nós nunca vamos plantar o sapatinho em árvore. Tem até, o jardineiro colocou um sapatinho na minha árvore, mas fica judiado, não pode. Ele é de chão. Nós temos outras orquídeas terrícolas que vocês vão usar
o mesmo substrato que eu vou falar aqui para vocês. Aí você vai falar assim, Ana, eu vou falar para você as outras terrícolas. Existe mais orquídeas epífitas que gostam de ficar em árvores ou mais terrícolas que gostam de ficar no chão? As orquídeas são o maior grupo de plantas do mundo. A maioria, mais de 90%, são epífitas, gostam de ficar em árvores. Um grupo pequeno gosta de ficar em chão. Eu vou falar para vocês mais para frente quais são. E qual é o substrato? Como que a gente vai fazer? Olha, eu tenho aqui algumas mudas de sapatinho, vou ensinar para vocês como tirar as mudas de sapatinho. É por brotação lateral. Eu ensinei isso nas 7 maneiras de fazer mudas das nossas orquídeas. Vou deixar o link aqui na descrição abaixo desse vídeo, que vocês vão ver depois, se vocês quiserem aprofundar em como fazer mudas das nossas orquídeas, que depende da espécie. Brotação lateral é aqui um modo de fazer aqui da sapatinhos, um modo de fazer de phalaenopsis, vanda. Nós vamos aprender aqui como fazer. E qual substrato? O substrato bom para terrícolas é metade, existe vários. Qual que eu adaptei muito nesses mais de 30 anos aí cultivando orquídeas? Metade de areia grossa e metade de humus de minhoca. E nós vamos vir com uma adubação mineral. É preciso um enraizador para os sapatinhos, para a gente não perder nenhuma muda. Metade, meio a meio. Se vocês quiserem colocar isopor moído bem pequenininho, pode colocar na mistura também, tá? Um pouco, porque a mistura tem que ficar bem drenante. Lembra que as orquídeas, a água tem que entrar e sair. A água tem que... Quando a gente rega, a gente vai falar de rega daqui a pouco, como que vai ser. Então, o que eu coloquei aqui? Primeiro, eu coloquei brita nos furinhos. Então, aqui eu coloquei brita, o vaso é de barro. Se quiser, pode ser de plástico, qualquer vaso. Mas eu tava doida para plantar nessa bacia, eu tava querendo uma bacia de sapatinho. Pode fazer uma jardineira de sapatinho, fica lindo. Então, faz furos de drenagem no vaso de vocês, de fibra, de barro. Lembrando que se o vaso for de barro ou de cimento, vocês vão regar mais do que se for de plástico ou de fibra, ok? Os dois eu tenho, dá para tranquilamente cultivar a orquídea sapatinho. Aí vocês colocam brita ou caco de telha, um dreno, um dedinho só para drenar bem. Depois vocês podem colocar a manta de drenagem, que é aquela manta de BD, ou outra coisa, um TNT, ou um jornal, alguma coisa. Ou não precisa colocar nada. Aí a terra no início vai sair um pouco do vaso, mas depois estabiliza aquele vaso, não tem problema. Aí depois vocês vão colocar metade de areia de construção, areia de praia não pode, pois tem sal. E metade de humus de minhoca. Só isso que eu coloco na mistura do sapatinho. E daí a gente vai vir com as mudas de sapatinho. Aqui eu tenho esse vaso, eu tiro aqui com cuidado. Quando eu vou mexer com a muda, ela tem que estar molhada para mim não danificar as raízes. Então aqui, eu tenho aqui a muda. É bom que as mudas vocês lavem elas. Então a gente lava, é bom em água corrente. Quando que é a hora que eu faço o replante? Sempre após a floração para todas as orquídeas. Após a floração, acabou a floração, vocês podem fazer o replante. Qual que é o lugar que pode ir aqui o substrato? Geralmente nesse lugar não coloca terra acima e não coloca abaixo. É no nível onde que separa a parte aérea, o nível onde está. Então, como que é a divisão da muda? Não precisa dividir tudo, mas se você quiser, você vai dividir com jeito. Eu vou dividir uma menor. Essa aqui, as outras eu não vou dividir. Eu molho, nunca a gente vai mexer com muda sem molhar, porque estraga menos. Com jeito, a divisão da brotação lateral
nós vamos dividir com jeito dessa maneira. Ficou dividida a nossa muda. Daí a gente vai fazer o quê? Quantas mudas de sapatinho nós temos? Olha como que é bonita essa vegetação do sapatinho. O sapatinho é acometido muito por fungo. Quando tiver essas manchas no sapatinho, você vai usar um fungicida. Um fungicida que o próprio para jardinagem, pode usar esse aqui. Tem no site do Pomar, eu tenho um cupom ANA10, vou deixar na descrição abaixo o fungicida que eu uso, que é esse aqui, ok? E no site todo eu tenho um cupom de desconto. Então, aqui, como que a gente vai fazer? Nós vamos fazer aqui, deixa eu ver quantas mudas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos fazer 5 furos. Eu gosto de vaso cheio para dar bastante flores. 5 mudas. 5 mudas, 5 buraquinhos. Aí, o que que a gente faz? A gente vai já regar um pouco para planta já e adaptando bem nesse ambiente. Nós vamos colocar as raízes aqui, colocando com jeito as raízes. Nunca deixar balançando as raízes, tem que ficar firmes. Olha a posição. A posição é sempre o que eu falei para vocês, nem abaixo e nem acima. Então, nós vamos colocar aqui. Eu vou falar para vocês, atenção. Eu sempre falo para vocês que eu cultivo as minhas orquídeas. Muitas já estão em brita, a maioria. Ainda tem poucas que quando for a hora do replante eu estou passando para brita. As epífitas, as de árvore. As orquídeas terrícolas, que são, eu vou pôr algumas delas, as mais comuns que a gente cultiva aí no país. Terrícolas não pode ser cultivada em brita. As que são, eu vou deixar aqui um vídeo para quem quiser ver como que eu faço, né, o replante em brita, vou deixar um vídeo aqui na descrição abaixo, mas as que são terrícolas não podem ser cultivadas em brita. As epífitas podem ser cultivadas em brita, as terrícolas têm que ser cultivadas em substrato, combinado? As rupícolas, orquídeas que são encontradas nas rochas aí na natureza, nas fendas das rochas, também podem ser cultivadas em brita. Porque na verdade a gente tem orquídeas epífitas, orquídeas rupícolas e orquídeas terrícolas. A maioria são epífitas. As orquídeas terrícolas e rupícolas são em menor quantidade. Agora a rega, como é a rega? Nós, quando fazemos qualquer replante, a rega é abundante. Nós vamos colocar muita água. E depois, Ana, como que é a rega dessa orquídea? Como todas as orquídeas, nós vamos irrigar quando o substrato secar. Mas a orquídea sapatinho tem um segredinho. Quando você for regar, não deixe cair água dentro desse copinho. Olha para vocês verem. Quando cair água aqui dentro, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá com uma papel toalha, um cotonete, um gás e tirar. Porque essa água acumulada e se passar a noite, os fungos vêm mesmo. É como ali nos copinhos da Wanda ou na Phalaenopsis, é a mesma coisa, típico das orquídeas monopodiais. Não deixe acumular água aqui e nem dentro do labelo dela, água dentro da flor, porque senão a durabilidade é bem menor da flor. Então, como que é a rega? Você vai irrigar a orquídea sapatinho quando vocês perceberem que o substrato está seco. Então, vocês vão afundar o dedo e ver se o dedo saiu limpinho, tá na hora de regar, funde um pouco. Porque época de inverno a gente irriga menos, época de verão a gente irriga mais. Se na sua casa venta mais do que do vizinho, você vai irrigar mais.
Então, quando venta a gente irriga mais, é muita variação durante o ano todo a questão da rega. Não existe uma regra quantas vezes por semana. Isso realmente não funciona para as plantas. É uma questão de observar. Então, observe para ver. No instantinho vocês vão estar férias, só de bater o olho, colocar o dedo, vocês já sabem a hora de regar. Orquídea, quando o substrato secar, você irriga. E se você irriga e ela está sempre murcha, é porque a luz está muita para sua orquídea sapatinho. Diminua a luz. Se você está com uma orquídea desidratada, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição abaixo, que é sobre orquídeas desidratadas. Aí tem uns segredinhos para você recuperar a sua orquídea, ok? Agora, eu quero falar para vocês como é a adubação. Como o meu adubo já é enraizador, eu já não vou me preocupar com o enraizador. O adubo que eu uso é o Nutriork, ele já tem todos os nutrientes que as orquídeas precisam. Então, ele já é enraizador, eu garanto que as minhas orquídeas vão ter uma maior taxa aí de pegamento. Então, eu já coloco, eu rego para depois eu adubar, porque aí o adubo vai ser mais eficaz. Para quem quiser aí adquirir o Nutriork, eu vou deixar aí o site do pomar na descrição abaixo, ok? Quando que eu vou adubar novamente? Eu vou adubar novamente no meu esquema de adubação. Eu adubo as minhas orquídeas e as minhas plantas todos os sábados. Se você quiser saber direitinho como que é a adubação na prática, me siga lá no Instagram, que é esse aqui que eu vou deixar, os meus stories, que todos os sábados eu explico direitinho como que eu faço a adubação das minhas orquídeas, da minha horta, das frutíferas, das folhas, das pendentes, tudo direitinho, que a gente ama as plantas e explica tudo lá no Instagram, ok? E você ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários abaixo. E se tem mais dias que você viu esse vídeo, deixa sua dúvida lá no Instagram, no direct. Combinado? Curta esse vídeo, se inscreva no canal, porque assim que eu colocar vídeo novo, você vai ser avisado, ok? E compartilhe para a pessoa que você sabe que vai gostar de saber sobre a orquídea sapatinho. Um beijo e até a próxima!